pessoas que têm ataque de sonambulismo com Zolpidem, com o remédio mais vendido hoje no Brasil, que é o Stilnox. Aquele é um hipnótico, gente. Aquilo é o Boa Noite Cinderela. É mesmo? Algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas tomam e são capazes de descer, fazer atos sonambulismo. E depois não lembrar nada. Nada. Tem muitos casos. E no caso desse cara, colocaram ele dentro da viatura e não, colocaram aquilo gás, botaram, aquilo eu achei de uma perversidade. Fizeram uma câmera de gás na traseira da viatura, aí colocaram ele lá dentro, o cara jogou a bomba de gás lacrimogênea e fechou. Ele tentando sair. Por que ele estava tentando sair? Porque provavelmente, dentro do delírio dele, ele falou, agora vão me pegar, agora vão me matar. Ele devia estar achando coisas horrorosas, entendeu? Não, ele estava muito mais com medo. Por exemplo, um psicótico pode matar alguém? Pode. Mas, estatisticamente, o psicótico mata muito pouco. Matar na tentativa de fugir. Mas se ele um dia fizer isso, ele vai matar achando que você vai matar ele primeiro. Entendi. Entendeu? Teve um caso daquele médico, um endoscopista, um gastro, bem famoso no Rio de Janeiro, o Rocco, que ele era um paciente, ele conhecia a família, e aí ele foi no consultório, esse menino usou drogas, abriu um quadro de esquizofrenia, e aí estava sumido. Um dia ele bateu lá no consultório do Rocco, que era o médico da família, falou, doutor, o senhor para tudo aí, porque o senhor tem que me ajudar. O Rocco estava atendendo, olha, eu não posso agora. Não, mas o senhor tem que me ajudar. Botaram um chip dentro de mim e o senhor vai tirar com essa endoscopia. Não é assim. Aí o Rocco ainda falou, olha, você está tomando seus remédios? Onde está sua médica? Não, doutor, estou falando sério, o senhor vai tirar isso de mim. Aí ele falou, tá, volta amanhã. O que aconteceu? Ele saiu, pegou um revólver, entrou, você vai tirar agora. Aí o Rocco falou assim, deixa eu acabar essa pessoa. Não, tira essa pessoa, porque eles vão me matar, eles vão acionar o chip e vão me matar. E ele atirou no Rocco. Meu Deus, cara, que doideira. Então, assim, mas isso é um caso, não é a regra, é a exceção. A história que ele criou era muito bizarra para acontecer isso. Exatamente. Então, o que eu digo sempre, você está diante de uma pessoa delirante, não queira convencer que o delírio não existe. Porque a dopamina está jorrando ali, até você fazer uma medicação que você baixa aquela dopamina, para que ele comece novamente a raciocinar, dentro de uma lógica, que é a nossa lógica predominante, demora um pouquinho, demora alguns dias. Né? Então, o que acontece? Ele provavelmente viu a polícia, apavorou, mas não porque devia nada. Claro. Porque na cabeça dele, o grande... Exatamente. Você já atendeu algum paciente? Já. E eu nunca falo contra, não existe. Mas, por exemplo, que história que te falava assim? Por exemplo, eu tive um que chegou... Não, nunca o delírio estava comigo. Isso era uma coisa boa. Graças a Deus. Porque eu também nunca eu confrontei. Tá. Eu fico pensando, se o Rocco estivesse lá, eu faria um remédio. Falei, você vai ter que tomar esse remédio aqui para eu fazer endoscopia. Eu faria aquele remédio, já ia começar a fazer efeito e fazia endoscopia depois. Exato. Eu só preciso que você fique 4 horas sem líquido, senão você pode broncoaspirar. Não vou te abrir sem anestesia. Exatamente. Né? Entendeu? E dava tempo de eu me comunicar com a família. Mas a gente não pode falar isso porque cada um tem a experiência da sua área. Mas as pessoas têm que ser treinadas para isso. Porque essas pessoas estão em vários lugares. Mas as experiências que você teve, o que eram as histórias? Teve um que chegou e sentou, tive vários. Sentou e falava assim. Eu falei, você não vai falar? Aí eu falei, quer papel? Está cheio de agentes infiltrados debaixo do sofá. Tinha um sofá atrás. Eu falei... Aí começamos a nos comunicar pelo papel. No mundo dele. Sim. Aí chegou uma hora que eu falei, fica calmo, eu vou preparar uma injeção, porque isso vai te dar mais força para sair daqui se eles te verem. Existe isso? Existe. Fiz. Uma semana depois ele voltou. Ele falou, é incrível, né? Você conseguiu. Não tem ninguém aqui hoje. O que você fez? Não, depois eu chamei a polícia e pedi para que todos se retirassem, porque estava me atrapalhando também. Uns 15, 20 dias depois, quando o remédio fez todo efeito, aí ele falou, que coisa louca aquilo que eu pensei. Mas naquele dia eu vi. Ele consegue ter consciência? Depois, então, sim. Sim.
Nossa, o cérebro é muito louco, né? De você... E olha o que uma substância faz. A mesma dopamina que faz a inquietação, a falta dela, né? O excesso... Por isso que as pessoas intoxicadas de droga falam coisas que a gente fala. Esse cara tá falando nada com nada. E eu tô tentando fazer uma relação até com o sonho, né? Porque no sonho você tá vivendo uma coisa, você tá acreditando naquela loucura que seu cérebro criou todo. Já aconteceu de você acordar suado, assustado e falar... Ah, tá, beleza. Mas naquele momento, durante aquele trecho do sonho, você tava vivendo... Aquilo é uma verdade. Tá rolando dopamina também, será? O sonho pode rolar até noradrenalina pelo susto, né? Agora, você vê, um deprimido não sonha. Não sonha? Não. Quanto maior a depressão, não sonha. Porque o sonho é produzido na fase REM do sono. E para você entender, um sonho é um... Mecanismo? Não. Um curta-metragem. Em que teu cérebro faz o script, o roteiro, escolhe os atores, faz a fala, faz cenário, faz trilha sonora. Cara, do zero. Para você fazer isso, teu cérebro tem que estar saudável. Entendi. Concorda? Então, assim, um dos sonhos mais emocionantes e que falam a favor de saúde cerebral é sonhar que está voando. Por quê? Porque é um dos sonhos que primeiro você tem que fazer o corpo sair e voar, porque a pessoa se sente voar. Se imaginar voando. Não, você se vê voando. E é mais louco, eu tive esse sonho 3 vezes, é maravilhoso, você não quer acordar. É muito bom, E eu me lembro que quando eu vi alguma coisa lá embaixo, eu falava, interessante. Aí eu baixava, fazia um fluxo assim no corpo, ai, que lindo, né? Aí quando tinha uma confusão, eu falei, vou subir. Subia. É uma coisa deslumbrante. Então, assim, o sonho é uma grande criação. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.